Agora eu vou te dar um exemplo de uma decisão que foi tomada por Bolsonaro em 2019, que o Congresso chancelou, aprovou e que o Supremo Tribunal Federal, semana passada, já formou maioria e derrubou. Qual foi? Você que é do canal já há mais tempo, você sabe. Qual foi o segundo documento assinado por Bolsonaro assim que ele tomou posse como presidente da República no dia 1º de janeiro de 2019? Qual foi o segundo documento assinado por Bolsonaro? O primeiro documento foram 5 decretos de lei de armas, tentando flexibilizar o acesso a armas de fogo. Foram 5 decretos, um pior do que o outro. Eu falei aqui detalhadamente de cada um desses decretos à época. 5 decretos para tentar liberar a arma de fogo para as pessoas. Foram os primeiros documentos assinados por Bolsonaro quando ele tomou posse como presidente da República no dia 19 de janeiro de 2019. Qual foi o segundo documento assinado? Reforma da Previdência. Em fevereiro de 2019, Bolsonaro fez uma grande reunião com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Não era Davi Alcolumbre, não. Era Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Nhonho, que era presidente da Câmara de Deputados Federais. Como é que é o nome dele, gente? Rodrigo Maia. Era Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados Federais, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Ele fez uma grande reunião em fevereiro de 2019 para entregar ao parlamento a reforma da Previdência. O Supremo está derrubando várias situações em relação à reforma da Previdência. Por quê? Está em desacordo com a Constituição Federal. E qual foi o ponto, Andréia, que você está falando que o Supremo derrubou? Esse ponto aqui, ó. Na reforma da Previdência de Bolsonaro, vou repetir, que foi aprovada com algumas alterações pelo Congresso Nacional e que virou a Emenda Constitucional 103 de novembro de 2019, que se encaixou na Constituição Federal, e muitas partes dessa emenda o Supremo está declarando inconstitucional. Essa parte aqui, ó, em que a reforma da Previdência de Bolsonaro de 2019 igualou o tempo de serviço policial, tanto do homem quanto da mulher, para aposentar. A mulher, Bolsonaro não gosta de mulher mesmo, né, gente? E tem policial que ainda apoia Bolsonaro. Igualou o tempo de serviço da mulher igual do homem policial para se aposentar. Geralmente a mulher se aposenta alguns anos antes, não só na questão de aposentadoria especial, de aposentadoria diferenciada ou policial. É porque a mulher, nós sabemos, estruturalmente, a mulher é menos forte do que o homem. O homem tem mais testosterona e o homem é muito mais forte que a mulher. Todo mundo sabe disso. A mulher que fica grávida, a mulher que geralmente que fica cuidando dos filhos, cuida da casa. Então, toda a vida, a mulher se aposenta alguns anos antes do que o homem. Na atividade policial, especialmente. Porque, além de tudo, a atividade policial é uma atividade de risco. É uma atividade de risco. Aí o que Bolsonaro fez na reformazinha mequetrefe da Previdência dele? Igualou o tempo da mulher igual ao do homem. Sendo que a Constituição estabelece a diferenciação da mulher. Geralmente são 5 anos a menos. Geralmente. Pra você ter ideia, na reforma da Previdência de Bolsonaro, a diferença da mulher para se aposentar no regime de Previdência Social, no regime geral do INSS, a diferença era de 5 anos. Né? Ele baixou. Agora a diferença da mulher para o homem é de 3 só. Prejudicou as mulheres. Foi, André? Foi.
Mas tem gente botando nele ainda. E prejudicou os homens também. Porque o que ele fez? Ele aumentou o dos homens e encaixou o da mulher próximo. Homem se aposenta com 65 anos de idade no regime geral de previdência, tá? E a mulher passou a ser 62 anos. Aumentou 2 anos para as mulheres. Você tá entendendo, meu querido? Porque não gosta de mulher. E em relação às policiais, todas as policiais do Brasil, femininas, ele igualou. Se o homem aposenta com 30 anos de serviço, de atividade policial, a mulher também vai se aposentar com 30 anos, sendo que sempre foi 5 anos a menos. Isso é porque ele diz que gosta de polícia. Eu fico imaginando se Bolsonaro não gostasse de polícia. O que ele não ia fazer? Ai, bandido bom e bandido morto, tiro, porrada e bomba. Polícia, ó, bacana, vem cá, eu defendo vocês, policiais. Policiais todos foram enganados, todos não. Grande maioria enganado e tocado. Que é só olhar os fatos, olha aqui. Ele prejudicou as policiais femininas. O que aconteceu? Entraram com a ação direta de inconstitucionalidade, a ação 7727. E o Supremo começou a julgar semana passada. E já tem a maioria. Sabe o que o Supremo Tribunal falou? Ó, a sua emenda à Constituição, minhas palavras, a sua emenda à Constituição 103, Bolsonaro, nesse ponto, afronta a Constituição Federal. Aí o Supremo estabeleceu, tem que haver uma diferenciação mínima. E a diferenciação mínima é de 3 anos. Aí o que o Supremo fez? Mandou para o Congresso Nacional, já a decisão. Vai mandar para o Congresso Nacional e falar para o Congresso Nacional, corrija o erro que vocês fizeram, porque a Constituição estabelece a diferenciação no tempo de contribuição e no tempo para aposentar entre mulheres e homens. Congresso Nacional, corrija. E o tempo mínimo de diferenciação tem que ser 3 anos. Pode ser mais, André? Pode. Tanto que era 5 anos. Com a emenda à Constituição de Bolsonaro, passou a não ter. Tinha policiais que poderiam se aposentar, não conseguem se aposentar por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui de Bolsonaro. Mandou para o Congresso Nacional e falou, Congresso Nacional, corrija. Está dando oportunidade para o Congresso Nacional corrigir. André, mas se o Congresso Nacional não corrigir, o Supremo vai estabelecer e vai dar a ordem. Tem direito de, no mínimo, 3 anos de diferença para aposentar. Por quê, André? Porque a Constituição fala que é necessário ter uma diferenciação por todas as características e diferenciações entre homens e mulheres. Elegendo o quê, Andréia? Mas, Andréia, as mulheres não querem, porque os bolsonaristas, né, toscos, né, machistas, né, enrustidos, vão falar assim, uai, Andréia, mas as mulheres não querem direitos iguais? Aí eu vou ter que te dar uma aula. O que é igualdade de direito? O que diz, o que nos informa o princípio da igualdade? Estabelecido, inclusive, na Constituição Federal, você tem razão. Estabelece o seguinte, que nós temos que tratar os iguais como iguais. E os diferentes, porque homem e mulher é diferente, e os diferentes têm que ser tratados na medida de suas desigualdades, diferenças. Para trazer o quê, Andréia? Um mínimo de equilíbrio. E isso é igualdade. Igualdade não é tratar todo mundo igual, não. Igualdade é tratar cada um na medida da sua desigualdade, respeitando as suas limitações e diferenciações. Isso é respeito à igualdade. Então é essa situação aqui, ó. E já vou te dizer, se o Congresso Nacional não arrumar, o Supremo Tribunal Federal vai decidir quantos anos será de diferenciação. E o Supremo pode fazer isso? Pode, e não só pode, como deve. Mas aqui eu quero que fique muito claro, principalmente para vocês, o que representa o governo Bolsonaro. A hipocrisia de dizer que defende policial, que bandido bom é bandido morto, que defende não sei o que, não. Na primeira oportunidade que ele teve, ele prejudicou as policiais femininas do Brasil todo. Policiais militares dos estados, policiais federais, policiais rodoviários federais, todos. E já tem a maioria para derrubar. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Isso aqui ninguém fala, né?
Isso aqui, os bolsonaristas e Bolsonaro enfiam o rabo entre as pernas e na hora de falar, bandido bom é bandido morto, tiro, porrada e bomba. E ó, metendo o cacete por debaixo dos panos nos policiais. Tanto masculino quanto feminino. Que aumentou o masculino e equiparou o feminino. E o povo ainda votou no Bolsonaro ainda. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Aí tem que ser muito jega. Jeca pra cacô. Jeca pra tatu. Tenha santa paciência. Toca no like e bota. Bolsonaro, fora! Bolsonaro, gente, já tá inelegível 2 vezes, né? Me lembrou o Pablo Marçal. Daqui a pouco vou falar do Pablito. Daqui a pouco é o quê? Presidiário. Enfiou o rabinho entre as pernas, agora tá murcho. Você viu que parou? Não tem mais live lá na UTI. Não, André, não, parou. Não tem mais venda de capacete na UTI. Não tem mais entrevista na UTI. A festa da mãe Joana, que estava na UTI, pararam. Inclusive, diz que estão investigando a UTI agora. Oh, pelo amor de Deus. Tenha santa paciência. Enquanto isso, Gilmar Mendes cancela pedido para julgamento presencial e análise virtual pelo STF será retomada. O que ocorre? Sexta-feira eu expliquei para vocês que Alexandre de Moraes determinou a prisão do Fernando Collor de Mello por atos de corrupção, lavagem de dinheiro, mais de 20 milhões e tal e coisa. Junto com contratos ilícitos de 2015, quando o PGR fez a denúncia em 2015, quando ele era senador. Propina, mais de 20 milhões. Fez a denúncia, ele foi condenado, então Alexandre de Moraes determinou a prisão dele para o cumprimento da condenação e para que haja o trânsito em julgado da decisão, uma vez que eles estavam entrando com recursos, um embargo de declaração, totalmente protelatórios, querendo discutir situações que já foram discutidas no mérito no julgamento. Aí Alexandre de Moraes encheu o saco e falou, chega, decido pela prisão do condenado e que já estabeleça o trânsito em julgado da condenação para não caber mais recurso, e acabou essa lorota. Aí, no dia seguinte, na sexta-feira, foi para o plenário virtual para decidir pelo plenário, se o plenário concordava com a decisão de Alexandre de Moraes ou não. Já tinha a maioria, plenário concordando com Alexandre de Moraes. Aí Gilmar Mendes foi lá e pediu destaque. Quando alguém pede destaque, anula-se o voto de todos e obrigatoriamente vai para um julgamento no plenário físico. Essa foi a notícia de sexta-feira. Só que não sabemos por que Gilmar Mendes voltou atrás e tirou o destaque. Ou seja, está aqui a situação do Miliante. Miliante, André, Miliante, bandido. Já está condenado, é bandido. Fernando Collor de Mello é bandido condenado. 6 ministros já votaram pelo início da execução da pena dele, ou seja, pela prisão dele decretada por Alexandre de Moraes. Zanin se declarou impedido. Agora, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli divergiram na pena, na quantidade de anos que ele foi condenado. Ele foi condenado a quase 9 anos de cadeia. Mas tá pouca a pena, gente. E o Zanin e o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli estão divergindo, achando que a pena tem que ser menor. Agora é interessante que o relator desse caso é o ministro Edson Fachin. E o ministro Edson Fachin, sabe quantos anos que o ministro Edson Fachin, o relator, pediu pro bandido aqui, do Fernando Collor de Mello? Sabe quantos? Idade de Cristo. 33 anos de cadeia para ele. Aí, no frigir dos ovos, com a votação da maioria, ele pegou quase 9 anos de cadeia. Uai. E Gilmar Mendes e Dias Toffoli acham que tem que ser menos ainda? Não. Porque se for menos de 8, ele vai acabar indo para o semiaberto. Não obstante, ele já tem entrado com pedido de prisão domiciliar. De estar com mal de Parkinson, com depressão, com não sei o quê, papapá. Já pediu prisão domiciliar, mas não foi para prisão domiciliar. Muito possivelmente vai, André, vai. Mas vai esperar um pouco. Acho que ele vai ficar
pelo menos uns anos preso na cadeia para depois ir para a prisão domiciliar. Ele vai ter que emagrecer uns quilos, né? Porque essa é a estratégia. Não sei se você já percebeu. Que o Diga Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e a galera é preso na cadeia, inclusive o Braga Neto também está usando a mesma estratégia. Aí começa a fazer emagrecer demais. Emagrece. Parece que eles foram pro SPAR, né? O SPAR para emagrecimento. Começa a emagrecer, para debilitar a saúde, para pedir prisão domiciliar. André? Já é uma estratégia conhecida, não é? É que nem Bolsonaro, a estratégia dele da UTI. Isso também já é conhecido pela justiça. A burrice de Bolsonaro, o tanto que esse povo é burro. Ah, não, tadinho do burro, o burro é tão lindo. O tanto que esse povo é imbecil. O que é imbecil, André? A pessoa que trabalha contra os seus próprios interesses. Se Bolsonaro tivesse ficado quieto lá na UTI, Alexandre de Moraes não mandaria a oficial de justiça lá intimar ele. Não obstante, Pode, André? Pode. Pode intimar uma pessoa em qualquer lugar que ela tiver. No Código de Processo Penal não existe restrição. Se Bolsonaro tivesse ficado quietinho lá na UTI, não teriam intimado ele lá dentro. Sem a intimação e sem a citação, não começaria o processo de fato e de verdade. Não começaria, André? Não começaria. O fato de verdade, não começaria o processo. Porque o processo começa com a citação válida. Tendo a citação, a pessoa abre-se o prazo, então, para ela apresentar a defesa dela. Sem isso, de fato e de verdade, não começa o processo. Bolsonaro ganharia tempo, mais tempo e mais para enrolar o processo, entendeu? Só que não. Bolsonaro foi receber visita de um monte de gente lá dentro do quarto da UTI. Bolsonaro deu entrevista para o SBT. Bolsonaro fez live de mais de 2 horas, rindo, sorridente, já mostrei aqui para vocês, rindo, sorridente, fazendo sorteio de capacete, vendendo capacete, tudo de dentro da UTI. Recebendo visita do um, do outro. Aí Alexandre de Moraes falou, não, o cara dá para ser citado lá dentro, intimado lá dentro, e mandou o oficial de justiça ir lá dentro. Aí intimou e citou. E agora acabou. Agora iniciou mesmo o prazo. E se Bolsonaro quer usar essa estratégia de ganhar tempo, porque está hospitalizado, ele tem que ficar bem recluso. E não fazendo a farra do boi gordo de dentro da UTI, como ele estava fazendo. Pegou o código? Só que essa farsa já caiu, né? Acho que essa farsa não cola mais, não. Então a gente tem que ficar de olho depois que Bolsonaro sair da UTI. Porque ele está lascado. Porque ele pode correr para uma embaixada. Aí fica difícil pegar ele. Mas lá essa história da UTI não vale a pena mais não. Já caiu, viu, Bolsonaro, a estratégia. Agora é interessante, né? A gente percebeu o desespero dos bolsonaristas. O desespero da família Bolsonaro. Sabe o que a família Bolsonaro está fazendo agora? Está defendendo o bandido condenado do Fernando Collor de Mello. Por quê, André? Porque sabem que o próximo será Bolsonaro. Bolsonaro já está respondendo o processo, que foi iniciado graças à citação válida lá dentro da UTI, que não tem proibição na lei. Pode citar a pessoa em qualquer lugar que ela estiver. Não existe nenhum problema. Com a citação válida, começou o processo. Bolsonaro vai responder o processo, Bolsonaro será condenado. Aí Bolsonaro vai fazer a mesma coisa que Fernando Collor de Mello fez. Vai começar a entrar com recurso protelatório. Com recurso, embargos infringentes, Bolsonaro não vai entrar, porque não vai ser cabível. Porque embargos infringentes só é cabível, um tipo de recurso que só é cabível quando a decisão do colegiado for divergente, quase mano a mano. Como ele está sendo julgado pela primeira turma, são 5 ministros. Para caber embargos infringentes, que é um recurso, ele tem que ser condenado por 3-2. Dos 5, ele tem que ser condenado por 3 e 2 não pedir a condenação dele. Aí cabe embargos infringentes. Não vai caber embargos infringentes. Por quê? Acredito que Bolsonaro será condenado por 4-1. Se brincar, por unanimidade. Se tiver um divergente,
acredito que será Luiz Fux. Mas daqui a pouco nós vamos falar de Luiz Fux. Mas pode ser que nem haja divergência de Luiz Fux. Aí cabe o embargo infringentes. Se não, e acredito que não ocorrerá isso, não vai caber embargo. E Bolsonaro só tem um recurso para entrar, que é basicamente o embargo de declaração. E o agravo pode entrar, mas muito difícil, porque o agravo, como eles estão sendo muito cuidadosos e vendo toda a situação de forma pormenorizada, forma detalhada, o agravo vai ser difícil o seu cabimento. O embargo, ele pode entrar, mas só para tentar ser protelatório, só para ganhar tempo, como o Fernando Collor estava fazendo. Vai ser a mesma coisa. É por isso que eles estão defendendo o Fernando Collor agora. Porque Alexandre de Moraes falou, chega, acabou. Chega de recurso, chega de conversa fiada, vai para a cadeia, vai cumprir o inicial cumprimento da pena e que haja o trânsito em julgado da decisão. O que é o trânsito em julgado da decisão? Não cabe mais recurso, acabou, chega. Chega. Vai ser a mesma coisa que Alexandre de Moraes vai fazer em relação a Bolsonaro. Só que eu não vou mentir para vocês, não. O Fernando Collor de Mello foi condenado em 2023. 2024, 2025 agora. Então, ele teve mais ou menos ali 1 ano e pouco para entrar com esses recursos. Bolsonaro não vai ter isso tudo, não. Ué, por quê, André? Você está falando que Alexandre de Moraes vai abusar do poder dele? Não. Já expliquei para vocês. Basta o Supremo Tribunal Federal observar, lips iteris, os prazos previstos no Código de Processo Penal. Se observar os prazos do Código de Processo Penal, setembro, outubro, Bolsonaro está condenado. E vai ter no máximo até fevereiro do ano que vem para entrar com os recursos cabíveis, observados os prazos regimentais do Código de Processo Penal. O Supremo Tribunal Federal não vai dar a chance de mais prazos que deram para Fernando Collor de Mello. Por que, André? Pela periculosidade que Bolsonaro representa para a nação brasileira. E a impunidade representa o quê? Golpistas voltando com tudo, como eu acabei de mostrar para vocês, Nicolas Ferreira, para uma nova tentativa de golpe, tentando normalizar a tentativa de golpe. Então não vai ter. E é interessante, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal deu uma entrevista para o Globo esse final de semana, o Luiz Barroso. Ele falou sobre vários assuntos, não é? E ele deu o caminho. Ele deu o caminho para o Congresso Nacional. Eu já sabia desse caminho, mas eu não queria falar esse caminho aqui para não falar, para vocês não falar que eu estou ensinando eles como que eles têm que fazer. Luiz Barroso esclareceu que esse PL de anistia, que anistia não haverá. E que o Supremo Tribunal Federal não vai aceitar anistia. Ele disse com essa palavra aqui, ó, anistia é imperdoável. O que eles fizeram é imperdoável. Só que aí ele deu a dica. Ensinou para o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional quiser fazer, eles têm que fazer o quê? Eles têm que mudar a legislação dos crimes em que as pessoas foram incursas, diminuindo o quê, Andréia? A pena. Diminuindo a pena. Se o Congresso Nacional pegar a Lei de Segurança Nacional, for lá no tipo penal, no crime de atentado de golpe de Estado e diminuir a pena, e for lá no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e diminuir a pena, beneficia todos do 8 de janeiro, inclusive Bolsonaro e sua organização criminosa. Por que, Andréia? Se a lei é depois, você já falou que a lei vale para os tempos futuros, que a lei... Eu já expliquei para vocês. Em regra, o efeito da lei, quando ela nasce, quando ela é editada, publicada, em regra, é efeito daqui para frente. É efeito ex tunc, daqui para frente.
Mas, em legislação penal, existe uma regra basilar, que quando a lei penal for benéfica, mais benéfica para o réu, para o acusado, para aquele que já está preso, para aquele que já foi condenado e tal, essa lei retroage. Tem efeito ex nunc. Retroage. Aliás, tem efeito ex tunc. Ex tunc. Ex tunc retroage. Ex nunc que não retroage. Tem efeito ex tunc, retroage e alcança e beneficia a todos. A todos. Até os condenados. Então, se o Congresso Nacional quer de fato e de verdade ajudar a Débora, ajudar o seu Antônio, a senhora Maria, o Tião, o Sebastião, todos aqueles que foram condenados e que ainda serão condenados, só mudar a lei de segurança nacional diminuindo a pena. Porque essa lei, como é benéfica, retroage e beneficia todos, inclusive aqueles que já foram condenados. Agora, tentar anistia não vai porque o Supremo não vai aceitar. Você pegou o código? Aqui eu fico pensando, Andréia, mas o Congresso Nacional não sabe disso, Andréia? Sabe? Sabe. Cada deputado federal ali tem assessoria jurídica, tem de 15 a 20, até 45, até mais assessores. Sabem. Só que eles querem afrontar o Supremo Tribunal Federal com esse PL de anistia. Eles não querem beneficiar as pessoas de fato e de verdade. Eles usaram essas pessoas para o 8 de janeiro, usaram como gado, levadas para o matadouro e depois abandonaram essas pessoas. Aí quando a justiça e a polícia, na Operação Tempus Veritatis, do dia 8 de fevereiro do ano passado, chegou na porta de Bolsonaro, eles vieram com esse PL da anistia. Mas se eles quisessem mesmo ajudar essas pessoas, só alterar a Lei de Segurança Nacional. Não é nem acabar com os tipos penais, porque aí seria inconstitucional. Não é acabar com um crime, mas diminuir a pena. Diminuir a pena beneficiaria a todos. A todos. E o Supremo Tribunal Federal não poderia entrar no mérito e não poderia derrubar isso. Não poderia, André? Não. Isso o Supremo Tribunal Federal não poderia derrubar. Então, assim, as pessoas seriam beneficiadas, porque ia retroceder. Os efeitos da lei penal, quando mais benéfica para o réu, condenado, acusado e tal, coisa, retroage. Tem efeito ex tunc, retroage. Entendeu? Mas não, eles querem afrontar e usar novamente a galera do 8 de janeiro para afrontar o Supremo Tribunal Federal. E olha aqui o que o Luiz Fux falou. Vamos ver aqui juntos? Ele deixou bem claro. É imperdoável. E deu até o caminho para se resolver isso. Olha aqui. Olha o que ele disse. Tico-tico da entrevista para o Globo. Eu não ligo para a pressão, embora não seja indiferente ao sentimento social. O Supremo aplicou a legislação editada pelo Congresso no julgamento do 8 de janeiro. A solução para quem acha que as penas foram excessivas é uma mudança da lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão. E o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência. Foi exatamente o que eu expliquei aqui para vocês. Se o Congresso Nacional quer de fato e de verdade ajudar as pessoas do 8 de janeiro, tem que apresentar projetos de lei que mude as penas dos crimes pelos quais elas estão respondendo, vão responder ou já foram condenadas. Porque a lei penal retroage em benefício do réu. Em benefício do réu,
em benefício do investigado, em benefício do acusado, em benefício, inclusive, do já condenado. Só que vou repetir, eles não querem ajudar essas pessoas. Essas pessoas foram usadas para o 8 de janeiro. E eles estão usando novamente essas pessoas com essa narrativa de anistia que não haverá, que não é possível, que é inconstitucional, para que as pessoas se levantem contra o Supremo Tribunal Federal, sendo usadas novamente e manipuladas novamente para daqui a pouco um novo ataque contra a democracia. Pegou o código? Que bom. Barroso, gente, pelo amor de Deus. É o ministro Luiz Barroso. Coloca aí, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. E não se preocupe, às 12h30 eu volto com mais informações e atualizações para você. E não se esqueça, o IBEST, já votou? Me ajuda, vota lá, vai. Você pode votar todos os dias, um voto por dia. O link está no primeiro comentário, na descrição do vídeo e está aí para vocês. Faça lá o seu login rapidinho, coloque o seu e-mail, aí você pode votar todos os dias um voto. Vamos lá? Vamos para frente, a luta continua. Muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, cuida, tchau, tchau.